Porque o ômega 3 que você vê vendendo na televisão aí, nem sempre ele é correto. Às vezes ele já está oxidado. Como é que você faz o teste para saber se o ômega 3 é bom ou não? Nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. No entanto, 100 trilhões de conexões nervosas. O que faz a sua inteligência não é o número de neurônios que você tem. O que faz a sua inteligência é a conexão entre esses neurônios, a chamada sinapse e hoje a parasinapse. Quando nós falamos em melhorar o cérebro, alguém deve falar assim, mas como melhorar o cérebro se os neurônios não se multiplicam? Você tem um número, você morre um certo número de neurônios por dia e no final da vida você perde uma média de 70 ou 80 mil neurônios por dia. Você deve estar achando muito, mas como nós temos 10 bilhões, 100 bilhões de neurônios, desculpe, como nós temos 100 bilhões de neurônios, mesmo que você perca 80 mil por dia, se você vive 70 anos, no final de 70 anos você perdeu 3%, 2,5%, 3%. Quer dizer, isso não é o problema. E quando nós estamos falando em melhorar o seu cérebro, melhorar a sua vida, nós estamos conversando da parte da glia, que representa 90% do cérebro. A parte cortical propriamente dita, ela representa só 10%. E lá estão 100 bilhões de neurônios. Mas a glia também tem uma participação, que hoje é chamado até o outro cérebro. Aí agora eu vou lhe ensinar como é que você faz para o seu cérebro ser mais forte. Primeiro você tem que comer menos açúcar, porque o seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Quanto é que você pesa? Subiu na balança, deu 70 quilos? O seu cérebro é 1,4 kg. O seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Porém, consome 25% do oxigênio que você respira. Ele é 2% do peso do corpo, mas ele consome 25% do oxigênio que você respira. Então, o oxigênio é fundamental para ele. E ele também consome muita glicose. A insulina não passa na barreira hematoencefálica. O cérebro é muito protegido. O cérebro produz a sua própria insulina. O cérebro desenvolve um diabetes, chama diabetes tipo 3, que você conhece com o nome de Alzheimer. Alzheimer, hoje, é considerado o diabetes do cérebro. É um diabetes tipo 3, onde agora tem resistência insulínica dentro do cérebro. E como é que você faz para melhorar isso? Você faz a dieta paleolítica. Se você voltar antes de 10 mil anos atrás, a era paleolítica, ninguém tinha açúcar para comer, não existia cana-de-açúcar. Não existia. Isso foi a descoberta depois de Colombo, que surgiu o açúcar no mundo. Não tinha isso. Não tinha tecnologia para fazer açúcar. Não tinha gente para plantar, não tinha nada. Nós éramos nômades. Como é que vai plantar açúcar? Cana-de-açúcar. Esperar colher quando? Então as pessoas não estavam acostumadas a comer açúcar. Hoje o açúcar ficou barato. Porque mesmo pessoas humildes, pobres, conseguem comer açúcar. E aí o Brasil, per capita, é o número 1 do mundo em consumo de açúcar por pessoa. Nós somos os número 1 do mundo. Você vai nas outras culturas, você vai na cultura japonesa, por exemplo, existe um respeito muito grande pelos idosos. Mas você pega um indivíduo de Okinawa, que é o lugar do mundo onde mais tem longevos, onde mais tem centenários no mundo, é numa ilha no Japão chamada Okinawa. Lá se encontra na rua toda hora, cara com 6, 110, 115 anos, andando de bicicleta, lutando judô, e admirado pela sociedade. Eles têm um respeito muito grande pelo idoso. E quando eles querem conselho, eles vão para o idoso e perguntam, porque o idoso tem tempo de vida, tem experiência de vida. Aqui no Brasil, a maioria dos idosos está tudo gaga. Você vai perguntar o que para eles? Como é que eles vão te dar conselho se o cérebro deles não funciona direito mais? Mas a boa notícia para você é que isso pode ser restabelecido a qualquer momento, a qualquer hora. Essa que é a mensagem que eu estou trazendo para você aqui, tá bom? De que você pode, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó, eu não sei qual a idade que você tem que estar me assistindo, o seu filho que não está indo bem na escola,
por problema cerebral, porque se ele ingere muito refrigerante, se ele ingere muito açúcar, ele está com a cognição comprometida. Então, nós temos que começar pela parte nutricional. Infelizmente, o solo brasileiro está pobre. Então, você diz, eu como isso tem isso. No livro. Na prática, não. Se você planta a mesma coisa no mesmo lugar, a chamada monocultura, que nós temos aqui no Brasil, o cara só planta tomate. Essa monocultura, chega uma hora e esgota o solo. Então, não tem mais aquilo que deveria ter naquele alimento. Então, os alimentos já estão chegando pobre até a mesa. Então, hoje, para uma pessoa ter saúde, ter um cérebro funcionando bem, ela tem que fazer um certo tipo de suplementação. Tem uma área do cérebro, que é a área límbica do cérebro, que é a área emocional do cérebro, onde estão as emoções, armazenadas as emoções. Os neurônios dessa área límbica, eles são diferentes das outras áreas. E esses hormônios, eles se alimentam predominantemente de ômega 3. Tem 2 ômega 3 importantes. O EPA, que é o chamado eicosapentaenoico, e o DHA, que é o doxahexanoico. Então, quando você faz a combinação do EPA com o DHA, o cérebro então absorve isso, utiliza isso como nutriente. A membrana do neurônio é formada de ômega 3. Por isso que o ômega 3, como suplemento, tem uma atividade muito grande. Mas você tem que tomar cuidado, porque o ômega 3 que você vê vendendo na televisão aí, nem sempre ele é correto. Às vezes ele já está oxidado. Como é que você faz o teste para saber se o ômega 3 é bom ou não? Vamos levar você lá para o Polo Norte. Vamos pegar uma foca, que é um dos animais de onde eles tiram o ômega 3, da gordura da foca. A foca está a menos de 0 graus, está negativo lá, e ela não é animal de sangue quente, ela é animal de sangue frio. Ela não permanece com a mesma temperatura, ela vai seguindo a temperatura do meio ambiente, mas ela não congela. Por que ela não congela? Por que o sangue dela não congela se ela está a menos de 0 grau? Porque o ômega 3, que nela, que é muito, não deixa congelar o sangue. E o sangue está fluindo. Então agora que você entendeu isso, escuta o que eu vou falar. Se eu deixei lá no meu freezer da minha geladeira uma cápsula por 5 horas, tirei, peguei um palito de madeira, empurrei, ele não passou, é porque aquilo que estava ali dentro não era ômega 3. Aquilo era gordura saturada, que é muito comum eles misturarem. Por isso que eles conseguem vender o ômega 3 tão barato na televisão. E aquilo ali você vai fazer o teste, não é. Pode ser até que tem coisa boa lá. Eu não estou aqui para jogar tudo fora. Eu estou dizendo para você fazer o teste. Se aquilo ali não passar o palito, depois de 5 horas no freezer, aquilo ali não é ômega 3, quero que você entenda isso. Porque o ômega 3 é complicado, ele tem que vir lá do Polo Norte, lá da Noruega, ele tem que viajar, não é simples não. Para chegar aqui, não pode chegar muito barato. Senão, laranja madura na beira da estrada, Zé, ou tá bichado, ou tem marimbondo no pé. Você não tem jeito de você pegar um ômega 3 de boa qualidade e vender ele barato. Isso não existe. Tá? Isso aí é enganar. Então você mesmo faz o teste.